Então, o que acontece aqui, ó, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório. Peguei esse paciente PCV, está com uma resistência aumentada, calculei a resistência está aumentada. Vou simular que está acontecendo isso aqui, certo? Então, vou modificar o paciente, vou colocar uma resistência aumentada. Vamos dizer que você pegou a resistência lá, não só resistência com a ausculta, cheia de ronco, você está vendo que está com presença de secreção, tem um ciliamento na curva lá, de fluxo ins e fluxo expiratório. Estou ajustando aqui, ele vai ter um aumento da resistência. Vocês vão ver a diferença do pico de fluxo expiratório que vai acontecer. Já está acontecendo, ó, o pico de fluxo expiratório está caindo, ele tem necessidade do maior tempo expiratório para exalar. O volume corrente cai, mesmo com o mesmo delta de pressão, o paciente está com dificuldade de colocar o ar para fora. Aumentou o tempo expiratório. Aí você viu isso daí, identificou, vai fazer uma conduta desobstrutiva, vai lá, vai ajustar com onda quadrada, vai ajustar o pico de fluxo inspiratório, vai deixar mais baixo. Esse daqui, nesse ventilador, é um resultante, certo? Você coloca aqui em VCV, onda quadrada, e observe que o pico de fluxo vai depender do tempo expiratório. Se aumenta o tempo expiratório, ele vai ter um pico de fluxo maior nessa onda quadrada. Frequência um pouco mais baixa, para não gerar alto PIP, já que ele está gerando tempo expiratório maior. Vou deixar esse mesmo volume corrente, poderia aumentar para ter um recolhimento elástico maior. E o que é que vai acontecer? Fluxo ins baixo, depois eu vou ter um pico de fluxo expiratório. O pico de fluxo ainda está o mesmo, porque eu não aumentei o volume corrente, mas você já começa a ter um aumento de flow-by expiratório, diferente do que estava acontecendo antes. Antes estava tendo pico de fluxo ins maior que o pico de fluxo ex. E se eu chegar aqui, ó, vou fazer um aumento aleatório, certo? Não é o ideal, só vou aumentar aqui só para vocês verem o aumento do pico de fluxo expiratório por recolhimento elástico. Vou colocar aqui um volume alto, só para vocês identificarem. Isso não é um caso real, é só a diferença do pico de fluxo ex. Lá embaixo, o pico de fluxo ex. Lá embaixo. Se eu aumentar o tempo, controle, nesse ventilador é o tempo, né? Seria o pico de fluxo que você ajusta na maioria dos ventiladores. O que aconteceu? Vai cair o pico de fluxo ins, caiu, e aumenta mais ainda o flow-by expiratório. E aí você vai deixar por um tempo, lembrando, não gerar alto PIP, hiperexcitação dimânica não pode acontecer. Você está fazendo a terapia de remoção de secreção. Aí vamos dizer que fez, depois aspirou e a secreção, a resistência do paciente foi lá para 13. A ausculta melhorou, a saturação começou a subir, melhorou a mecânica. Você teve efeito benéfico aí nessa conduta, sem precisar ficar mudando muito de modo ventilatório, sem precisar desconectar, só com uma terapia de remoção de secreção.